amigos, vamos para a nossa quarta e última fase do ciclo orçamentário. Eu fiz questão de detalhar cada fase dessa, né, porque eu observei aí que as últimas provas de concurso, a incidência de questões sobre o ciclo orçamentário é muito grande. Por que isso? Porque hoje as bancas examinadoras e também os órgãos querem alguém que tenha uma visão sistêmica sobre o assunto. Vem comigo? Então vamos lá, agora é a quarta fase, que chama-se controle e avaliação. Professor, vamos falar do que agora? Do controle, né? Então o controle, ele ocorre em todas as demais fases, né? Existe um controle do orçamento na primeira fase? Claro que ok, quando a elaboração do projeto de lei. Na segunda, também existe um controle. A segunda, principalmente, é um controle sobre legalidade, sobre constitucionalidade, sobre resultados pretendidos e assim por diante. Durante a execução, tem um controle? Claro que tem um controle. Temos as unidades de controle interno, temos as unidades de controle externo também, né? Professor, e o controle? E nós temos o controle também, aqui já é a parte da avaliação. O que acontece na parte da avaliação? Controle e avaliação, elas andam juntas, né? Mas aqui, nessa fase da avaliação aqui, ela vai ocorrer quando o orçamento já foi executado, ou seja, depois do dia 31/12. Né? Por quê? Porque a lei orçamentária ela é anual, lembra do princípio da anualidade, da periodicidade, que é um ano, né? Então é o seguinte, no caso aqui, 2020, que é o nosso ano base desse nosso magnífico curso, nós temos o quê? A execução do orçamento. Em 2021, nós vamos proceder o quê? A avaliação do orçamento que foi elaborado, né? E nessa avaliação, só lembrando para vocês, né? Essa LDO aqui de 2019, olha só, a LDO, tá? A LDO, tá? Que foi elaborada em 2019, que ela fez o quê? Ela orientou a elaboração do PELOA, né? E a execução aqui, ó, tá? Eu vou pôr 2019 aqui, né? A LDO 2019, que ela foi aprovada em 2019, né? Tá aqui, ó. A LDO, ela tem aqui as regras de execução do orçamento. Essa LDO aqui, ó, também vai definir os critérios de avaliação do orçamento que ora foi executado. Olha a importância tática dessa LDO. Então é também mais um dispositivo aqui do que de controle e avaliação, tá? Ok. E aí, professor? Só que eu tenho que passar para vocês uma informação aqui, que é o controle e a avaliação do orçamento de acordo com a Constituição, né? Esse assunto controle e avaliação, né? Para quem faz concurso público da área de controle, professor, qual que é a área de controle? A área de controle é para os tribunais de contas, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas dos municípios, né? Nós temos aí os órgãos de controle interno de todos os poderes, de todos os órgãos aí do Brasil todo, são o quê? Concurso para a área de controle. Nessa área de controle tem uma disciplina chamada controle externo. Essa disciplina de controle externo, olha só, é uma disciplina que vem justamente atuar dentro dessa fase aqui, dessa fase do ciclo orçamentário. Ou seja, eu poderia estar aprofundando isso aqui de forma aqui gigantesca, mas não é objeto, porque o nosso objeto aqui é a administração financeira e orçamentária. Eu tenho que passar para vocês uma visão. Bacana? Vamos lá, controle em 2021. 2021 é muito importante. Por quê, professor? Porque qual que é o orçamento que nós estamos estudando? O orçamento de 2020. Né? Então, o orçamento de 2020 ele vai ser avaliado em 2021. E a Constituição? O que trata a Constituição? Trata isso aqui. Ó. Em 2021, no dia 2/2, a abertura da sessão legislativa. Ou seja, a abertura do Poder Legislativo, os seus trabalhos do Congresso Nacional. A partir desse dia, do dia 2/2, prestem muita atenção, né? Nós temos um prazo de 60 dias para quem? Para o chefe do Poder Executivo, ou seja, a execução do orçamento é produto de quem? Dentro dos três poderes. É um produto típico do Poder Executivo, ou seja, então 60 dias após a abertura da sessão legislativa, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, deverá enviar a prestação de contas ao presidente do Congresso Nacional para apreciação das suas devidas contas, né? Ela vai prestar contas de quê? Em relação
a LOA executada de 2020. Está aí, né? Então há a prestação de conta, a avaliação disso. O que acontece, né? Aqui o Congresso Nacional é uma casa legislativa, né? Essa prestação de contas, ela precisa de um parecer técnico, né? Então quem que vai emitir um parecer técnico? O que acontece? Dentro da estrutura do Poder Legislativo, nós temos o Tribunal de Contas da União. Tá? Então, o Tribunal de Contas da União, ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Então, o que acontece? O Congresso Nacional recebe essa prestação de contas do Presidente da República e encaminha para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União, tá? Isso aqui é um rito aí que segue aí praticamente todos os estados da federação. O Tribunal de Contas ele vai analisar as contas e vai emitir um parecer prévio e vai devolver ao Congresso Nacional em 60 dias. Tá? Então, esse aí volta esse parecer prévio do Tribunal de Contas para o Congresso Nacional, porque é uma atribuição constitucional do Congresso Nacional aprovar as contas ou não aprovar, analisar as contas do chefe do Executivo. Né? O que acontece? Esse parecer vai lá para a CMO ou CMPOF, né? Para a elaboração do parecer das contas do Presidente da República. Tá? Pronto, está lá. Então, olha a comissão lá atrás que nós estudamos aí nas primeiras aulas do curso de AFO. Né? Por isso que eu falo para vocês, cara, que o nosso curso aqui, o aluno tem que ter humildade para aceitar as orientações do mestre. Gente, você tem que assistir as aulas na sequência. Depois que você assiste as aulas na sequência, você passa a ter uma visão geral, global, sistêmica do assunto, e aí você vai fazendo só os reforços pedagógicos. Eu esqueci o que é a CMO. Então você vai lá ler o processo administrativo, primeira fase, primeira aula do processo legislativo orçamentário, artigo 166, parágrafo 1º ao 8º da Constituição, que tem aula sobre isso. A gente fala tudo sobre a CMO. Essa CMO aqui, então ela vai elaborar um parecer. Ela vai aprovar? Não. Quem que vai aprovar? Vai ser o pleno, né? Vai ser o próprio Congresso Nacional em regimento comum, ou seja, uma única sessão, né, das duas casas reunidas ali, uma única sessão, uma única votação. É claro que vai ter a contabilidade dos votos dos deputados e a contabilidade dos votos dos senadores para aprovação da prestação de contas. Bacana? Tá aí esse negócio aí para vocês, né? E aí, professor, o que acontece se as contas não forem aprovadas? Cara, muita coisa pode acontecer, muitas restrições, inclusive ele pode ficar inelegível, né? É uma das punições previstas na legislação eleitoral, né? A não aprovação das contas, né? Professor, esse negócio de julgamento das contas aqui, quem julga as contas não é o Poder Judiciário? Sim, só que o próprio Constituinte, a própria Constituição, lá no seu artigo 49, inciso 9 da Constituição, definiu: quem julga as contas do Presidente da República é o Congresso Nacional, tá? Congresso Nacional. Vem comigo. Quem aprecia e emitir parecer sobre as contas apresentadas é o Tribunal de Contas. Ou seja, conclusão, papo reto, você vai ter que saber exatamente qual que é o papel do Congresso Nacional, qual que é o papel do TCU, assim, em linhas gerais, né? Isso aqui é um mundo de detalhes. Se a gente for detalhar isso aqui, você vai perceber que a gente vai aprofundar bastante em relação a esse assunto aí, mas isso aí já entra lá na área de controle externo, na qual eu já tive aí oportunidade de ser professor de controle externo, né? Adorava essa disciplina, né? Eu adorava essa disciplina de controle externo, mas eu não consegui, né? Hoje em dia não tenho condições de ministrar essa aula de controle externo, porque eu tenho muitas aulas aqui já no Lá Concursos, já não estou dando conta, mas eu gosto de fazer as coisas bem feitas, vocês perceberam. Vamos lá, voltando ao assunto. Prof, e se o presidente não encaminhar a prestação de contas? Primeiro, né, é uma das configurações de crime de responsabilidade, atentando contra as leis orçamentárias. Aí você tem que lembrar para a nossa presidenta, a antiga ex-presidenta Dilma. Tá? Por quê? Ela sofreu impeachment por esse motivo. Eu não estou falando nem sim, nem não, tá? Pelo contrário, eu estou passando a informação para vocês das consequências. Qualquer presidente ela vai estar cometendo o quê? Crime de responsabilidade. Olha a importância disso. Tá? Vai ficar sem prestar contas? Não. Aí o seguinte, segundo o artigo 51,
compete privativamente à Câmara dos Deputados. Vem comigo. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, que é no dia 2/2. Então, o presidente tem 60 dias após o dia 2/2 para apresentar as suas contas, né? Aí, se ele não apresentar as contas, a prestação de contas vai ser tomada as contas à força, né? Quem quer essa atribuição? Da Câmara dos Deputados. Tudo isso por quê? Tudo isso porque tem que ser avaliadas as contas do orçamento. A LOA é um processo, é um ciclo, né? Inclusive, dessa avaliação, tá? Lá do Congresso Nacional, olha a inteligência do Constituinte, da ideia de continuidade das ações públicas, né? O que acontece a ideia dessa continuidade, né? Na próxima CMO, no próximo Congresso Nacional, mas ano passado esse item aqui não foi satisfatório, por que a gente vai estar priorizando, né? E para não quebrar a ideia do ciclo, da continuidade das políticas públicas. Professor, lá estava a prestação de contas do presidente, aqui tomada de contas. Então, extra para vocês, prestação de contas é diferente de tomada de contas, né? Uma diferença muito simples, né? Ambas vão ter o mesmo objeto de contas, né? Mas diferente. Prestação de contas, olha só, quando a iniciativa de apresentar contas tiver sido da unidade ou do responsável obrigado a apresentá-las. Neste caso, será atuado no TCU por um processo de prestação de contas ordinárias. Olha aí, prestação, eu estou prestando contas, O que acontece? Eu recebi 30 diárias para fazer determinada ação. Eu tenho o dever de prestar contas num prazo tal. Não prestei contas. Não, eu prestei contas. Então, bacana. Processo de prestação de contas. Puxa, cara, esqueci. Tem aquele bendito, maldito, esqueci disso. Aí você não vai prestar contas, aí você vai levar uma tomada de contas. Tomada de contas quando uma unidade ou responsável estiver pelas normas obrigadas a prestar contas, mas, entre vírgula, não o fazer no prazo estabelecido. Assim, um órgão de controle, interno ou externo, tomará as contas dessa unidade ou responsável sendo atuado no TCU com um processo de tomada de contas. Então, tomada de contas é outro que vai fazer sobre aquele mesmo objeto. Bacana, né? Professor, nossa aula aqui é de controle e avaliação do orçamento. Sim, muito importante. Basicamente sobre a lei dos orçamentos, controle antes, durante e depois, as avaliações, monitoramento da execução. A nossa Constituição, nosso poder constituinte, a nossa Constituição Federal, poder constituinte, definiu o seguinte, dos artigos 70 aos artigos 75 da Constituição Federal, 70 a 75 da Constituição Federal, preste atenção, 70 a 75, ele trata do controle, dos órgãos de controle. E diz o seguinte, que nós teremos dois tipos de órgãos de controle. Então, as leis orçamentárias, o ciclo orçamentário, ele vai ser monitorado, controlado e avaliado pelos órgãos de controle interno e pelos órgãos de controle externo. Vem comigo, artigo 70, importante para vocês. Artigo 70. A fiscalização, contábil, vai cuidar do quê? Da contabilidade. Financeira, lembra da programação financeira. Olha aí, objeto do nosso estudo, ciclo orçamentário. Orçamentária, tudo a ver. Operacional, licitação, etc., utilização dos bens, patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, todo mundo, direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercido pelo Congresso Nacional mediante controle externo. Olha aí, então nós temos o controle externo, mediante do Congresso Nacional, a gente vai ler no artigo 71 que o Tribunal de Contas vai ser o órgão auxiliar do Congresso Nacional. E pelo sistema de controle interno de cada órgão, né? Professor, eu vi aí várias questões de concurso, está lá, Controladoria Geral do Estado. Sim, cada estado tem uma Controladoria Geral, cada município, né? E na União, é Controladoria Geral da União, CGU, tá? É o órgão de controle interno, né?
Eles fazem toda essa avaliação, monitoramento, controle da execução orçamentária de vários assuntos, legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de recursos, né? Então temos aí, então o controle é exercido por essas duas pessoas, são constitucionais, isso cai em prova, né? Professor, quem que tem o dever de prestar contas? O dever de prestar contas está aqui no artigo 70, parágrafo único, né? Ou seja, o dever de prestar contas é quem é todo aquele que recebe recursos, ou está ali, não só recebe recursos, mas a lei determina que ele deve prestar contas, né? Ó, prestará contas. Ó, prestará, iniciativa própria, não tomada de contas. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, o legislador aqui colocou um dever de prestar contas amplo e restrito, né? Pronto, né? Falamos aqui, né, desse cara aqui, vem comigo, artigo 71. Eu só quero passar para vocês o seguinte: o controle externo é exercido pelo Poder Legislativo. Aí vem, com auxílio de tribunais de contas, Tribunal de Contas da União. Está aí. Então, ele é um órgão auxiliar da prestação de contas, ele vai exercer o controle externo. Isso você tem que saber para a prova, não pode esquecer. Tá? Professor, vamos lá. Estados. Tribunais de Contas. Nós temos aí o Tribunal de Contas da União, bacana. Aí nós temos aí tribunais de contas do Estado, que pode avaliar contas do Estado e dos municípios, e nós temos tribunais de contas dos municípios em alguns municípios do Brasil. Ponto final. Tá? Então, esses aí são os órgãos de controle externo, todos eles auxiliar do Poder Legislativo. Professor, o que diz o artigo 72? Ele fala da CMO. Ó, lembra da comissão mista permanente que se refere ao artigo 166, parágrafo 1º? Esse cara aqui, puxa, professor, é aquela comissão mista, né? Olha, comissão mista de orçamento, era CMO, o POF, né? Mas eu gosto de chamar de CMO, que é mais curto, mais rápido, né? Mediante, olha o poder que tem para o controle concomitante da execução do orçamento. Diante de indícios, então a CMO, diante de indícios de despesas não autorizadas, olha aí. Então, determinado, lembre-se que o orçamento passou na mão desses caras, né? Está executando uma despesa não autorizada, ainda que sob a forma de investimentos não programados, desrespeitando a programação financeira, ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, olha aí, nos 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Olha o poder de controle e de avaliação aí. Faz claro, isso aqui é uma função típica dos poderes do Estado, né? Quem vai executar é o executivo, né? Tá aí. Mas aí o legislativo tem aí todo o direito do controle e avaliação da execução, né? Vem comigo, rapidão aqui. Artigo 74. O que diz o artigo 74? Ele está atribuindo toda a fiscalização aos órgãos de controle interno. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade. Então, aqui é o controle interno. Então, a execução, o ciclo orçamentário, ele está sujeito, já falei para vocês, ao controle externo, que é exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio dos tribunais de contas, e agora o controle interno. Ou seja, o constituinte, sabe, você também tem que ter seus próprios órgãos de controle. Você sabe por quê? Porque esses órgãos são gigantescos, enormes. Então, eles são gigantes, cara, estrutura gigante. Então, ele tem que ter. O que eles vão controlar? Olha aqui. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias
bem como dos direitos e haveres da União, e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Olha que coisa interessante, né? Então, o controle interno, ele apoia o controle externo na sua missão institucional. Pronto, controle interno, então é exercido também por esses sistemas aí, o controle e avaliação do ciclo orçamentário. Professor, o que mais? Vamos lá na Lei 4.320. Disse para vocês que nosso curso ele é completo e detalhado. No artigo 77, vem comigo. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Ou seja, aqui ele está falando aqui que essa legalidade, esse controle e essa avaliação será prévia, ex ante, né, antes da execução, concomitante, durante, e subsequente significa após. Então, o tempo desse controle são 3 momentos difíceis e isso aí distintos, isso aí pode ser cobrado na sua prova de concurso. Você tem que saber prévia, concomitante e subsequente, né? Tá aí, né? Rapaz, deu até vontade, cara, de dar uma preparada para a aula de controle, né? Mas eu tenho que focar, né? Artigo 78, perdão. Além da prestação, você sabe que quando quem tem o dever de prestar, presta conta. Ou tomada de contas anual. Tomada quando tinha que prestar e não prestou, outro faz no lugar dele. Quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver a qualquer tempo levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bem ou valores públicos. Ou seja, aqui está falando o seguinte, que a todo e qualquer momento pode haver a prestação ou tomada de contas, né? Artigo 81. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo, principalmente a CMO, terá por objetivo verificar a probidade administrativa, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei orçamentária, né? Então tá aí para vocês a questão de controle, tá? A questão de controle, eu passei para vocês o controle externo, o controle interno para exercer. Isso que tem costumado, isso que costuma cair nas provas, né? E agora, claro, treino, né? Vem comigo, 2 exercícios para rematar essa aula. MPU CESP 2010. Cargo de técnico, perdão. O controle da execução orçamentária, como item de ciclo orçamentário, olha aí, controle da execução, item, qual que é? A 4ª fase, é executado apenas pelo controle interno, consoante a previsão constitucional. Isso está errado. O erro está aqui, ó, apenas, né? A previsão constitucional, lá no artigo 70, diz que é interno e externo. Interno, o sistema de controle interno e externo, através do Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas. Logo, questão tranquila, questão que está errada, aluno da LAC Concurso acerta com certeza. Mais uma. CGE, Rondônia, Funrio 2018, auditor. Olha aí, né? CGE, órgão de controle interno de Rondônia. A fiscalização da execução orçamentária, que alcança todos os poderes, órgãos da administração pública, por meio do julgamento das prestações de contas dos responsáveis, é atribuído. Tá? Ou seja, o que está perguntando no comando? Quem que julga as contas dos poderes e órgãos, né? É o Ministério Público? Não, o Ministério Público tem o poder da fiscalização, da ação, né? Tá falso. Controle interno do Poder Executivo? Não. O controle interno é um órgão de controle interno, inclusive isso aqui é um que ele vai acompanhar, né? Ele é preventivo, né? Não é reativo. Tribunal de Contas, com certeza, é um órgão externo que faz isso, né? Controle interno do Poder Legislativo não vai julgar nada, ele vai cuidar só das contas internas, e a Procuradoria-Geral ele vai representar o Estado, né? Ou seja, questão fácil, questão aí que nosso aluno aí colocou no bolso, com certeza. Gabarito, letra C, né? Letra C de casa é a questão aí, letra C de casa, Tribunal de Contas. Pronto, concluímos essa nossa magnífica aula de ciclo orçamentário. Vocês perceberam que são 4 arquivos, né, dentro de uma aula só. Eu fiz questão de fazer isso para o quê? Para especializar, tá? Vem comigo, encerramento da aula, né? Não importa a cor do céu,
Quem faz o dia bonito é você, né? Olha aí, quem faz o dia bonito é você. Então não importa que você que esteja aí um céu fechado, negro, com tempestades, né? Mas quem vai fazer o dia bonito é você. Também eu dou o mesmo exemplo, né? Ao contrário, aliás, o céu está lindo e maravilhoso e você está tendo um péssimo dia. Então quem faz o dia é você. Isso, cara, é muito daqui, ó, da mente, do que você pensa. Aquilo que você pensa vai ser aquilo que você vai agir, aquilo que você vai sentir. Então você tem que mudar são os pensamentos, a forma de pensar, a sua programação. Forte abraço, fica com Deus. Fui. Tchau, tchau. Clique-claque.